Coloque seus fones. Feche seus olhos. Respire fundo. O terror aguarda além do véu. História 1. O visitante do espelho. Sempre tive uma relação complicada com espelhos. Não por vaidade ou insegurança sobre minha aparência, mas por algo mais profundo, mais instintivo. Desde criança, sentia como se algo estivesse errado com meu reflexo. Como se aquela imagem invertida não fosse completamente fiel, guardando pequenas discrepâncias que só eu percebia. Meus pais consideravam isso uma excentricidade infantil. Meus amigos, uma paranoia divertida. Meus terapeutas, um sintoma leve de transtorno dismórfico. Mas eu sabia que era algo mais. Tudo mudou na noite do meu 30º aniversário. Voltei para casa após uma pequena comemoração com amigos, ligeiramente embriagada e exausta. Ao entrar no banheiro para a rotina noturna, evitei olhar diretamente para o espelho como sempre fazia, escovando os dentes com o olhar fixo na pia, lavando o rosto com os olhos fechados. Mas naquela noite, algo me compeliu a olhar. Talvez o álcool tenha diminuído minhas inibições, ou talvez fosse simplesmente o momento certo para o inevitável acontecer. Levantei os olhos lentamente e encontrei meu reflexo me encarando. Exceto que não era exatamente eu. Parecia comigo, usava as mesmas roupas, tinha o mesmo corte de cabelo, mas a expressão estava errada. Enquanto eu exibia surpresa e horror crescente, meu reflexo sorria serenamente. Recuei instintivamente, mas o reflexo não acompanhou meu movimento. Em vez disso, inclinou levemente a cabeça, como se estivesse curioso sobre minha reação. Finalmente, disse o reflexo, sua voz soando estranhamente abafada, como se falasse através de uma parede grossa. Você finalmente olhou. Meu primeiro instinto foi fugir, mas meu corpo parecia congelado no lugar, incapaz de se mover enquanto o horror da situação se estabelecia. O que é você? Consegui perguntar, minha voz quase inaudível. O reflexo ampliou seu sorriso, revelando dentes ligeiramente mais pontiagudos que os meus. Sou você, é claro. Apenas do outro lado. Outro lado do quê? Do espelho. Do véu. Da realidade. Os nomes são muitos, mas a barreira é a mesma. Ele ou seria eu? Deu de ombros. Tenho observado você por muito tempo, esperando que notasse, que realmente olhasse. O que você quer? Perguntei, encontrando alguma coragem. Trocar. A resposta veio simples e direta. Apenas por um tempo. Você vem pra cá, eu vou pra aí. Apenas para experimentar. Isso é loucura, murmurei, mais para mim mesma que para o reflexo. Estou alucinando, o vinho, o cansaço. Você sabe que não é isso, respondeu o reflexo, seu sorriso diminuindo ligeiramente. Sempre soube que eu estava aqui. Sempre sentiu minha presença quando evitava me olhar diretamente. Era verdade. Por toda a minha vida, havia sentido algo observando através dos espelhos. Algo paciente, esperando. Por que eu concordaria com isso? Perguntei. Porque você está curiosa. Porque está cansada da sua rotina, do seu mundo previsível. Porque quer saber o que existe além. O reflexo pressionou uma mão contra o espelho, do lado dele. E porque, no fundo, você sabe que não tem escolha. Isso estava destinado a acontecer desde que éramos crianças. Contra todo bom senso, contra todos os alarmes soando em minha mente, me vi erguendo minha mão, aproximando-a do espelho, alinhando-a com a dele. A superfície não estava fria e sólida como esperava. Parecia líquida, cedendo sob meu toque, como água viscosa. Minha mão atravessou e senti dedos se entrelaçando com os meus do outro lado. Apenas por um dia, prometeu meu reflexo, puxando suavemente. Depois trocamos de volta, palavra de honra. Deixei-me ser puxada através da superfície, prateada,
A sensação semelhante a mergulhar em água gelada. Houve um momento de desorientação total, um vórtice de sensações impossíveis. E então, estava do outro lado, olhando para meu banheiro através do espelho. E do outro lado, usando meu rosto, meu corpo, minha vida, estava o outro eu, sorrindo com satisfação. Um dia, repeti, minha voz soando estranha nesta dimensão espelhada. Um dia, concordou. Mas havia algo em seu tom que me fez duvidar imediatamente. Antes que pudesse protestar, ele, usando meu corpo, desligou a luz do banheiro, mergulhando-me na escuridão. Quando a luz retornou, era diferente. Uma luminosidade, azulada e fraca que parecia emanar das próprias paredes deste mundo invertido. Explorei o apartamento espelhado nos dias seguintes. Sim, dias. Não o único dia prometido. Tudo era similar ao meu mundo, mas sutilmente errado. Os livros continham textos incompreensíveis. A comida não tinha gosto. A água não matava a sede. E não havia outras pessoas. Apenas sombras que se moviam na periferia da minha visão, nunca completamente visíveis. O pior eram os espelhos. Neste lado, eles não refletiam nada, apenas mostravam superfícies negras e impenetráveis. Minha única conexão com meu mundo verdadeiro eram breves vislumbres através de superfícies reflexivas ocasionais. Poças d'água, metal polido, vidros de janelas à noite. Através desses vislumbres, vi o impostor vivendo minha vida, usando meu corpo, interagindo com meus amigos e familiares. Ninguém notou a diferença. Ou se notaram, atribuíram as pequenas mudanças no meu comportamento a algum estresse ou fase passageira. Ele nunca voltou ao banheiro para me encontrar. Nunca cumpriu sua promessa de trocar de volta após um dia. Percebi, com horror crescente, que havia sido enganada. Que esta criatura havia esperado pacientemente, talvez por décadas, por uma oportunidade de escapar de sua prisão espelhada, usando-me como sua substituta. Agora estou presa aqui, no mundo invertido, tentando encontrar uma maneira de voltar. Às vezes, quando ele está distraído, consigo fazer pequenas coisas, mover objetos levemente, causar arrepios súbitos, sussurrar quase inaudivelmente. E às vezes, quando ele olha em um espelho desprevenido, sou eu quem sorri de volta, não seu reflexo. Se algum dia você sentir que seu reflexo está ligeiramente atrasado ou se mover de maneira não totalmente sincronizada com você, preste atenção. Pode ser apenas sua imaginação, ou pode ser alguém como eu, tentando avisar. Você, não confie nos espelhos. E nunca, jamais, aceite trocar de lugar. Mesmo que seja apenas por um dia. História 2. A última transmissão. A estação de rádio WLCR 89.7 FM era meu primeiro emprego real na área. Como técnico de som noturno, minha função era simples: monitorar os equipamentos durante a programação automática que rodava das 23 horas às 5, garantir que as propagandas entrassem nos horários corretos e resolver qualquer problema técnico que surgisse. Era um trabalho solitário, mas perfeito para um estudante universitário como eu. O prédio da estação ficava afastado, nos limites da cidade, cercado por campos abertos, um local isolado escolhido décadas atrás para minimizar interferências no sinal. Durante o dia, o lugar fervilhava com locutores, produtores e equipe administrativa. À noite, era apenas eu, o segurança na entrada, e ocasionalmente o zelador. Minha rotina era monótona. Chegar às 22h30, receber as instruções do técnico do turno anterior, monitorar os equipamentos na sala de controle, ocasionalmente verificar os níveis de transmissão e lutar contra o sono enquanto músicas pré-programadas e reprises de programas tocavam, automaticamente. Foi durante minha terceira semana que notei algo estranho. Por volta das 2h15 da manhã, o medidor de sinal mostrou uma flutuação anormal, um pico repentino seguido por uma queda abrupta, antes de retornar ao normal. Verifiquei os equipamentos, mas não encontrei nada de errado.
Atribuí o incidente a alguma interferência atmosférica e o registrei no relatório noturno. Na noite seguinte, aconteceu novamente, exatamente às 2h15. Desta vez, além da flutuação, no medidor, ouvi algo através dos fones de monitoramento. Um breve chiado, seguido por o que parecia ser uma voz distante, abafada demais para entender o que dizia. Intrigado, decidi gravar o fenômeno na terceira noite. Preparei o equipamento e aguardei. Às 2h15 em ponto, como esperado, o medidor de sinal oscilou. Através dos fones, ouvi novamente o chiado, mais forte desta vez, e então a voz, ainda distante, mas ligeiramente mais clara. Ajuda. Alguém. Transmissão de emergência. Reproduzi a gravação várias vezes, tentando limpar o áudio com os equipamentos do estúdio. A voz era masculina, tensa, com um sotaque que não consegui identificar. As palavras eram fragmentadas, como se a transmissão estivesse sendo interceptada apenas parcialmente. Na manhã seguinte, mencionei o incidente ao técnico-chefe, um homem, chamado Marcos, que trabalhava na estação há mais de 20 anos. Provavelmente algum radioamador com equipamento potente interferindo na nossa frequência. Ele explicou despreocupado. Acontece de vez em quando. Mas sempre exatamente no mesmo horário? Questionei. Marcos hesitou brevemente. Pode ser alguém fazendo isso de propósito. Alguns desses caras têm muito tempo livre. Sua explicação fazia sentido. Mas algo na maneira como ele evitou meu olhar me deixou inquieto. Decidi investigar, por conta própria. Nos arquivos da estação, descobri que a WLCR existia desde 1952, originalmente como uma pequena estação comunitária. Em 1976, houve um incêndio que destruiu o prédio original, resultando na morte de um técnico noturno chamado Carlos Mendes. A estação foi reconstruída no mesmo local um ano depois. A coincidência era perturbadora. Um técnico noturno como eu, morto enquanto trabalhava sozinho. Pesquisando mais a fundo, encontrei um artigo de jornal sobre o incidente. Aparentemente, antes de o fogo consumir completamente o prédio, Carlos conseguiu fazer uma transmissão de emergência pedindo ajuda. Infelizmente, devido ao horário tardio e à localização isolada, ninguém ouviu seu chamado a tempo. Naquela noite, voltei ao trabalho com uma sensação de apreensão. Às 2h15, o fenômeno se repetiu, mais forte que nunca. O medidor de sinal oscilou violentamente, as luzes do estúdio piscaram, e através dos fones ouvi claramente: Mayday, Mayday. Aqui é Carlos Mendes, técnico da WLCR. Há um incêndio. No prédio. Estou preso na sala de controle. Se alguém está ouvindo, por favor, envie ajuda imediatamente. A voz era desesperada, entrecortada pelo som de crepitações que reconheci como fogo consumindo madeira. No fundo, podia ouvir alarmes, soando. Meu sangue gelou. Estava ouvindo os últimos momentos de Carlos Mendes, quase 50 anos depois de sua morte. Mas por quê? Por que agora? Por que eu? As respostas começaram a surgir na noite seguinte. O fenômeno iniciou mais cedo, às 2h10, e durou mais tempo. A voz de Carlos estava mais clara, mais presente, como se a barreira entre nossos tempos estivesse se tornando mais fina. O fogo começou na sala de arquivos. Alguém trancou a porta de emergência. Não foi acidente. Ele está aqui, me observando queimar. Um arrepio percorreu minha espinha. Carlos não havia morrido em um acidente. Havia sido assassinado. E, aparentemente, o assassino estava presente, observando-o morrer. Nos dias seguintes, as transmissões continuaram, revelando mais detalhes. Carlos havia descoberto irregularidades financeiras envolvendo o então diretor da estação, Marcos Almeida. Planejava denunciar o esquema no dia seguinte. Marcos Almeida. O nome era similar demais para ser coincidência. Pesquisei rapidamente no sistema da estação e confirmei minha suspeita. Marcos, o técnico-chefe atual, era filho de Marcos Almeida. Ele havia crescido e eventualmente começado a trabalhar na mesma estação onde seu pai havia sido diretor.
transmissão daquela noite foi a mais perturbadora. Se alguém está ouvindo isso no futuro, cuidado com o filho. Ele sabe. Ele continua o legado do pai. História se repete. Percebi então por que Carlos estava se comunicando comigo especificamente. De alguma forma, através de alguma anomalia temporal que não compreendia, ele sabia que eu também estava em perigo. Naquela mesma noite, notei um cheiro de fumaça vindo do corredor. Quando abri a porta da sala de controle para verificar, vi Marcos parado ali, segurando um galão de combustível. Nossos olhares se encontraram, e vi em seus olhos o mesmo olhar frio que imagino que seu pai tinha enquanto observava Carlos morrer. Você descobriu, não foi? Ele disse calmamente. Sobre meu pai. Sobre o que realmente aconteceu em 1976. E sobre o que você está fazendo agora. Respondi, notando os documentos financeiros em sua outra mão. Evidências de um novo esquema. De desvio, provavelmente. História se repete. Ele murmurou, um sorriso sinistro se formando em seu rosto. Outro incêndio trágico. Outro técnico noturno que infelizmente não conseguiu escapar. Ele avançou, mas eu estava preparado. Ativei o sistema de alarme de incêndio, que imediatamente disparou os sprinklers e alertou automaticamente o corpo de bombeiros. Uma melhoria implementada após o incêndio de 1976. Marcos foi pego de surpresa pela água jorrando do teto. Aproveitei sua distração para passar correndo por ele e alcançar a saída de emergência, que, diferentemente da época de Carlos, não podia mais ser trancada devido às regulamentações modernas. Os bombeiros e a polícia chegaram em minutos. Marcos foi preso, os documentos incriminadores foram recuperados e o ciclo de violência que começou em 1976 foi finalmente interrompido. Curiosamente, após aquela noite, as transmissões às 2h15 cessaram completamente. Carlos Mendes, tendo finalmente obtido justiça, aparentemente encontrou paz. Continuo trabalhando na WLCR, agora como técnico-chefe. Ocasionalmente, durante as madrugadas silenciosas, penso ouvir um sussurro distante nos fones. Não mais um pedido desesperado de ajuda, mas um simples obrigado. E sempre respondo, mesmo que ninguém mais possa ouvir. De nada, Carlos. Descanse em paz. História 3. A Mulher da Chuva. Meu trabalho como motorista de aplicativo me coloca em contato com todo tipo de pessoa. Executivos apressados, estudantes festeiros, idosos indo ao médico, a diversidade humana desfilando pelo banco traseiro do meu carro. Após 5 anos nessa profissão, desenvolvi um sexto sentido para avaliar passageiros. Geralmente sei, nos primeiros segundos, se a corrida será tranquila ou problemática. Mas nada me preparou para ela. A mulher da chuva, como passei a chamá-la. Tudo. Começou em uma noite de tempestade particularmente violenta. Era quase meia-noite, e eu estava prestes a encerrar meu turno quando o aplicativo sinalizou uma última corrida. Normalmente eu recusaria, mas o ponto de partida era próximo, uma estrada secundária que contornava o cemitério municipal, e o destino não era muito distante. Aceitei a corrida e dirigi até o local indicado. A chuva caía em cortinas, densas, dificultando a visibilidade mesmo com os limpadores de para-brisa na velocidade máxima. Não havia abrigos ou construções por perto. Apenas a estrada escura margeando o muro do cemitério. Estava prestes a ligar para a passageira quando a vi. Uma mulher parada na beira da estrada, completamente ensopada. Usava um vestido branco, simples, agora transparente devido à chuva, e não carregava bolsa ou guarda-chuva. Seu cabelo negro e longo estava colado ao rosto e corpo. Parei o carro e abaixei o vidro. "Corrida para Ana?" Perguntei, conforme o nome indicado no aplicativo. Ela assentiu silenciosamente e entrou no banco traseiro. O interior do carro foi imediatamente preenchido com um odor estranho. Não desagradável, mas incomum, como terra molhada misturada com flores murchas. "Noite difícil para estar na rua", comentei, tentando iniciar uma conversa enquanto confirmava o endereço de destino no aplicativo. Ela não respondeu. Pelo retrovisor, vi que olhava fixamente pela janela,
observando a chuva com uma expressão que não consegui decifrar. Algo entre melancolia e resignação. Dirigi em silêncio por alguns minutos, o único som sendo o impacto da chuva no teto do carro e o ritmo monótono dos limpadores de para-brisa. Ocasionalmente, relâmpagos iluminavam o interior do veículo, revelando o rosto pálido da mulher refletido no vidro. "Você mora por aqui?" Tentei novamente, desconfortável com o silêncio. "Não mais." Ela respondeu finalmente, sua voz suave e ligeiramente rouca, como se não fosse usada com frequência. Algo na maneira como ela falou, a cadência estranha, o tom distante, enviou um arrepio pela minha espinha. Decidi não insistir na conversa. Quando chegamos ao destino, um pequeno sobrado em um bairro residencial tranquilo, parei o carro e me virei para informá-la, mas o banco traseiro estava vazio. Não havia sinal da mulher. Confuso, olhei ao redor. As portas estavam fechadas, e eu não havia ouvido ou sentido qualquer movimento durante o trajeto. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Mais perturbador ainda, o banco estava completamente seco. Não havia marcas úmidas onde ela estivera sentada, nenhum indício de que uma pessoa encharcada havia ocupado o espaço minutos antes. Saí do carro para verificar a casa, pensando que talvez ela tivesse saído sem que eu percebesse. A residência estava às escuras, com aparência de desocupada. Bati na porta mesmo assim, mas ninguém atendeu. Voltei ao carro tremendo, não apenas pelo frio da chuva, mas pelo medo crescente de que havia experimentado algo inexplicável. Verifiquei o aplicativo. A corrida constava como concluída, com pagamento confirmado. Nos dias seguintes, tentei racionalizar o ocorrido. Talvez estivesse mais cansado do que percebi. Talvez a mulher fosse excepcionalmente silenciosa e ágil, saindo do carro em um momento de distração minha. Talvez o banco tivesse secado rapidamente devido ao aquecedor do veículo. Nenhuma explicação parecia satisfatória. Uma semana depois, movido por uma curiosidade que não conseguia ignorar, voltei ao sobrado durante o dia. A casa continuava, com aparência abandonada, mas uma vizinha idosa estava cuidando do jardim ao lado. Aproximei-me e perguntei sobre os moradores do sobrado. "Ninguém mora ali há quase 10 anos desde o acidente." Ela respondeu, olhando com tristeza para a casa. A jovem Ana e o marido haviam acabado de se mudar quando aconteceu. Meu coração acelerou ao ouvir o nome. "Ana, o que aconteceu com ela?" A senhora suspirou pesadamente. "Um acidente terrível. Ela estava voltando para casa a pé, depois de visitar a mãe no hospital. Foi atropelada durante uma tempestade, bem na estrada próxima ao cemitério. O motorista nem parou para prestar socorro. Senti meu sangue gelar." Quando isso aconteceu?" "Faz 10 anos agora. Na verdade, o aniversário da morte dela foi na semana passada." Ela fez uma pausa, olhando curiosamente para mim. "Por que o interesse?" Murmurei alguma desculpa e me afastei rapidamente, minha mente processando a terrível coincidência. Ou seria algo mais? Naquela noite não consegui dormir. A imagem da mulher encharcada no banco traseiro do meu carro continuava voltando, junto com detalhes que inicialmente ignorei, como sua pele parecia quase translúcida sob os relâmpagos, como seus olhos refletiam a luz de maneira estranha, como ela parecia não respirar durante todo o trajeto. Na manhã seguinte, visitei o cemitério municipal. Não sabia o sobrenome de Ana, mas o funcionário se lembrou do caso. O atropelamento. Fatal havia recebido cobertura da mídia local na época, devido às circunstâncias trágicas. Ele me levou até o túmulo. Uma lápide simples com a inscrição Ana Cardoso, 1988-2015. Amada esposa e filha. Finalmente em casa. Abaixo do nome havia uma pequena fotografia protegida por vidro. Meu coração quase parou ao reconhecer o rosto. Era ela, a mulher da chuva, minha passageira impossível. Enquanto estava ali, paralisado pela descoberta, o céu que estivera claro começou subitamente a escurecer. Em minutos, uma chuva forte começou a cair,
como se invocada por minha presença naquele túmulo. Desde então, em noites de tempestade, ocasionalmente recebo solicitações de corrida, daquela mesma estrada ao lado do cemitério. Sempre recuso. Mas às vezes, quando estou dirigindo sob chuva forte, tenho a sensação de não estar sozinho no carro. Um leve aroma de terra molhada e flores murchas preenche o ar. E pelo retrovisor, por uma fração de segundo, vejo um rosto pálido me observando do banco traseiro. Dizem que algumas almas não conseguem seguir adiante porque têm assuntos inacabados. Talvez Ana esteja eternamente tentando chegar em casa, repetindo sua última jornada interrompida tão abruptamente. Ou talvez esteja procurando o motorista que a deixou morrer naquela estrada escura e chuvosa. Seja qual for a razão, agora dirijo com mais cuidado em noites de tempestade. E sempre que passo por aquela estrada ao lado do cemitério, diminuo a velocidade e murmuro um pedido de desculpas. Não por mim, mas por todos nós que seguimos nosso caminho, deixando para trás aqueles que não podem mais continuar o seu.